Leyland imediatamente comandou o AI-Chip novamente. Tarefa estabelecida. Iniciando a simulação, preparando as principais estatísticas, o AI-Chip operou rapidamente e projetou um holograma 3D na frente de Leyland, que se assemelhava a si mesmo. Além de coletar e analisar grandes quantidades de dados, ele também pode executar simulações inovadoras e obter probabilidades e números concretos. Isso foi o que tornou Leyland diferente de outros magos, que só podiam fazer deduções com base em estimativas aproximadas de probabilidades e experimentos desleixados, ou mesmo através da sorte. E essa foi uma das razões para os avanços bem-sucedidos de Leyland todas as vezes. BIP. Simulação concluída. Condições para um avanço: força espiritual suficiente, a essência da linhagem sanguínea do lagarto corrosivo, 3 porções de frutas em escamas de cobra de folha roxa e uma formação completa de magias de fase de vapor. Taxa de sucesso: 86,9%. O chip AI apresentou isso a Leyland. Uma chance de quase 90% de sucesso é suficiente. Leyland cerrou o punho com força. Como eles não tinham os cálculos precisos do chip AI, outros magos só podiam reunir alguns materiais que ajudassem na descoberta. Alguém já agradeceria ao céu se eles tivessem mais de 50% de chance de sucesso, muito menos uma previsão tão precisa. Leyland sentiu que depois do AI-Chip fundiu-se com sua alma, melhorou com seu próprio progresso, e seus pontos fortes foram amplamente amplificados. Sua capacidade preditiva agora superou em muito melhor inteligência artificial. Chips do seu mundo anterior. Em outras palavras, seu atual AI-Chip, mesmo se colocado em seu mundo anterior, seria sofisticado demais para ser copiado. A serpente de folha roxa, a fruta em escala e a essência da linhagem sanguínea do lagarto corrosivo são os materiais suplementares mais comumente usados quando os Varlocks tentam fazer suas descobertas e podem ser encontrados na sala de operações. Mesmo que eles sejam caros, eu ainda posso pagar. Tendo economizado dinheiro como um grão-mestre de poções por 3 anos, e com um enorme empréstimo de Robin, Leyland poderia ter amplos fundos. Depois disso, terei que voltar ao meu território para fazer a descoberta, bem como para tomar conta da construção da Torre do Magus. Leyland embora para si mesmo. Uma Magus Tower estava sendo construída ao lado do Onyx Castle. Pode-se dizer que esta torre é a sua verdadeira posição no continente central, e mesmo quando era putinador na maioria dos últimos 3 anos, ele não havia afrouxado a vigilância da construção da Torre do Mago. Além disso, a estrutura básica já estava completa. As partes remanescentes, como a instalação das piscinas elementares, o ajuste das formações de magia e similares, teriam que ser feitas por ele mesmo. Os outros Varlocks só podiam ajudar, afinal, Leyland não daria a ninguém acesso aos segredos do núcleo de sua torre. A habilidade de uma fase de vapor 3 poderá ativar pergaminhos de grau 4. Então, podemos até comprar um pergaminho da vida do mentor, que pode ser usado para construir todo o núcleo intelectual da Torre do Mago. Com sorte, o preço da mentor não será muito pesado, pensou Leyland casualmente, enquanto procurava os dados das telas para realizar suas transações. Embora parecesse preocupado, sob a tremenda assistência do chip AI, todos os recursos escolhidos eram de alto nível, e até mesmo a formação de magia da fase de vapor foi obtida com sucesso. No entanto, durante a transação, ele também obteve algumas notícias que o fizeram franzir a testa. Miranda e Freya retornaram depois de completar sua tarefa? Mas eles ficaram gravemente feridos? Por que isso acontece? Perguntou Leyland. Estes dois foram classificados como 3 Varlocks da fase hidráulica. Com a adição de sua linhagem, seus pontos fortes estavam alguns níveis mais altos. Que eles ficariam seriamente feridos despertou sua curiosidade. Desculpa. Isso é um segredo. Nem eu sou capaz de receber notícias. O vendedor ambulante que havia transacionado com Leyland era um mago magro com um enorme sorriso no rosto. Ele não se atreveu a ofender Leyland, afinal, Leyland era um grande cliente, e ele já havia recebido uma quantia enorme de uma transação anterior envolvendo poções de tranquilidade. O mago chegou mais perto e baixou a voz. No entanto, relatos dizem que uma pessoa misteriosa os atacou quando eles estavam explorando algumas ruínas. Isso deixou o segundo ancião furioso e jurou encontrar o culpado.
Então é assim. Leilin assentiu e rapidamente completou a transação. Ele teve que retornar ao seu território o mais rápido possível para fazer a descoberta. Ele meramente perguntou por curiosidade, não importava o quão caótico ele fosse, isso não iria afetá-lo. Castelo Ônix. A construção foi concluída nos últimos 3 anos. Toda a estrutura foi construída em granito resistente e foi reforçada por feitiços elementares da terra que fecharam as lacunas entre as rochas subjacentes. Do lado de fora, a totalidade do Onyx Castle parecia grande e expansiva, exalando um sentimento de dissuasão. Este era o núcleo do território de Leilin. Com a quantidade de reforço que tinha conseguido, Onyx Castle poderia durar pelo menos alguns milhares de anos. Depois de vê-lo, Alessandro observou que ele poderia manter o forte contra 50.000 elites com apenas alguns milhares de homens, mas é claro, isso só se aplicava aos humanos normais. O castelo estava coberto de caxemira. Copos de prata e candelabros de ouro estavam por toda a parte. O lugar estava cheio de uma luz fluida, e seu luxo era algo que poucos palácios reais podiam rivalizar. Se um plebeu usasse o castelo, poderia ter provocado críticas e ataques de outros líderes ciumentos. Mas como o senhor do castelo era um mago forte, não haveria problema. A força que Leilin possuía era suficiente para deixar qualquer um com intenções negativas se desesperar. O povo apenas elogiaria a nobreza de seu senhor e nem por um momento teria qualquer projeto. Parece que Royce e Alessandro cuidaram muito bem desse lugar. Leilin entrou lentamente no castelo. Ele olhou para a terra ao redor do castelo. Muito disso já estava sendo cultivado, e grandes moinhos de vento estavam girando lentamente enquanto os agricultores limpavam a terra das ervas daninhas. Estes eram escravos que ele havia comprado anteriormente, com uma parte deles sendo líderes. No processo de construção do castelo, uma parte dos escravos e cidadãos em circulação recebeu recompensas em forma de terra. Desde então, eles se estabeleceram e construíram uma área relativamente próspera. Soldados e cavaleiros altos patrulhavam o lugar de tempos em tempos. Royce e Alessandro, que foram nomeados para supervisionar assuntos políticos e militares, respectivamente, esgotaram seu tempo e esforço para construir uma fundação aqui do a tentação das recompensas de status e território. Pelo menos aos olhos de Leilin, o Onyx Castle parecia mais ou menos como o palácio de um marquês. Bem-vindo à casa, meu senhor! Depois de se aproximarem do portão principal, Kubler rapidamente saiu apressado. Ele estava vestindo um uniforme de mordomo e parecia muito enérgico, com Royce e Alessandro seguindo atrás dele. MMM. Muito bem. Leilin acenou com a cabeça ligeiramente e reconheceu o trabalho de Kubler. Ele não era alguém que deixasse o poder nas mãos de apenas 2 pessoas, e portanto, ele deixará Kubler aqui também. Mesmo que ele pudesse ter certeza de que Royce e Alessandro não ousariam traí-lo, a corrupção era inevitável. No entanto, com Kubler ao redor, Royce e Alessandro não ousariam cruzar a linha. Mestre! A última pesquisa foi concluída. Dentro do seu território, há um total de 13.572 soldados. A população total é de... Antes que Kubler pudesse terminar sua sentença, Leilin acenou com a mão e o interrompeu. Escreva um relatório sobre isso e entregue-o para mim mais tarde. Por enquanto, siga-me. Eu quero ver o progresso na Magus Tower. Leilin investiu na Torre do Mago mais de 10.000 vezes o que ele investira no Onyx Castle. Ele naturalmente dedicaria atenção mínima a isso, preferindo deixar o AI relatórios de progresso de verificação de chip de vez em quando. Como quiser, mestre, Kubler seguiu Leilin em sua posição de direito. Enquanto isso, Royce e Alessandro trocaram olhares e só puderam sorrir sombriamente. A uma pequena distância do Onyx Castle, no topo de uma montanha, havia uma enorme área de construção com vários trabalhadores correndo. Porque eles estavam construindo uma torre de Magus, eles não podiam mais usar escravos humanos comuns. Os seres humanos comuns eram inúteis quando se tratava de certos materiais de construção especiais, para não mencionar a possível contaminação causada pelo contato de longo prazo com tais materiais. Mesmo com uma torre de purificação, os escravos humanos comuns pereceriam em um curto período de tempo. Pressa. Apresse seu ritmo.
Ou então não haverá nenhuma vareta de liga para o jantar hoje à noite. Um bruxo jovem com um chicote de ferro em suas mãos gritava em uma língua estranha. Os acólitos do Varlock, e até mesmo alguns Varlocks formais, estavam se destacando como capatazes e arquitetos no canteiro de obras, apressando alguns escravos estranhos para acelerar seu trabalho. Esses escravos eram de grande estatura, com pele endurecida da cor da pedra. Esses escravos eram da tribo de Pedra. Leilin já havia decifrado um livro escrito na linguagem de Turim, do plano secreto da seita de matar o espírito antigo. Nela havia conteúdo deixado para trás pelos artesãos da tribo de Pedra. A tribo de Pedra era um tipo de raça humana. Por causa de sua estatura naturalmente grande, além de seus exteriores de pedra que eram tão poderosos quanto magias defensivas, eles poderiam ter corpos duros. Eles eram as espécies antigas que os magos preferiam ser escravos de construção. Grande parte da construção da seita de matar o espírito antigo foi feita por eles. Os membros da tribo de Pedra falavam na língua de Turim, mencionada pelo jovem bruxo, que era difícil aprender. Ainda assim, para magos, não era grande coisa. A tribo de Pedra existia na zona do Crepúsculo e na costa sul, mas Leilin não esperava que eles estivessem presentes aqui também, deixando-os vendidos como escravos de alta classe. Para a construção da torre, Leilin só pôde cerrar os dentes e comprar um grande lote desses escravos. Custou-lhe pouca quantia. A chegada de Leilin atraiu naturalmente a atenção de alguns magos. Não muito tempo depois, um magus extremamente bonito e jovem veio antes de Leilin e se curvou respeitosamente: mestre. O que foi chocante foi que sua voz soava extremamente envelhecida, o que não era consistente com sua aparência. Price, Parker. Qual é o progresso na construção da torre?